domésticos, com um conjunto de coisas, tendo que fazer as entregas, e essa fragilidade não dá mais para esconder. Nenhuma coisa nem outra é sustentável, né? São duas situações insustentáveis. Eu vi recentemente, lendo um livro do Rubem Alves, né, Variações sobre o Prazer, uma reflexão fabulosa. Rubem Alves é um cara que eu tenho uma admiração profunda. Ele diz o seguinte: o que rege a vida são duas pulsões, né? Thanos e Eros. Thanos como a pulsão de morte, Eros a pulsão de vida, né? E vida em abundância, vida em plenitude, né? Da alegria, do gozo, né? Daquilo que é o êxtase do viver, a paixão pela vida. E ele diz o seguinte: por negarmos Thanos, por medo da morte, nós tememos a vida e vivemos a mediocridade da normose do trabalho. E vivendo aquele trabalhozinho normótico, todo dia ela faz tudo sempre igual. Isso não dá mais, não dá mais. Porque Thanos está aí batendo a porta. Uhum. E esse Eros contido. Então, é preciso acolher essa fragilidade humana e a confiança nasce desse lugar. Cara, eu que trabalho com cultura, eu digo sempre assim para os meus clientes: gente, se vocês soubessem, eu tenho que ir pelo aquilo que é mais sensível do empresário, né, que é o bolso. Quanto dinheiro é jogado fora? Quanto dinheiro vocês jogam fora? Literalmente. Pela energia que move esses ambientes empresariais, pelo jogo de poder, de intriga, você sabe do que eu estou falando. Porque os ambientes corporativos são áridos em conviver isso. E as pessoas, o dever ser, o querer se mostrar. Por quê? Porque existe esse mundo, o mundo do trabalho, na empresa eu tenho que mostrar isso. E aí você vai para as convenções, o cara se mostra tal. É igual o mundo de Facebook, né? Eu só mostro a viagem que eu fiz, eu não mostro o lodo que eu estou. Então, esse mundo, ele constrói um jogo de faz de conta que era minimamente possível. Eu só me revelava a quem eu queria. Uhum. Agora, não mais. Essas fronteiras, e aí vem o outro lado. Pessoas que não aprenderam a lidar com gente. Uhum. Aprenderam a lidar só a partir de um chicote, só a partir de uma ordem ordenada, não uma ordem ordenadora, né? Que se organiza em função de um coletivo. Que não sabe lidar com a vulnerabilidade do outro, né? Que sempre esteve ali, mas agora está explícito, né? Está explícito, sempre existiu, pronto. Esse é um daqueles, né, elementos que a pandemia sempre existiu. Mas não dá mais para escolher, porque não tem mais fronteira entre casa e trabalho. Algumas pessoas ainda querem esconder. Eu fui começar um vídeo essa semana com um cliente, e era, né, grupos de reuniões, eram mais ou menos umas 10 pessoas que iam participar. E eu entro, e normalmente, né, eu deixo a câmera desligada e o fone desligado. Para quando for começar a reunião é que eu... E aí, assim, algumas pessoas foram chegando na sala, não me viram e tudo, né? E aí um começou a falar da pandemia para outra amiga. Que a mãe estava mal, estava internada, em risco de morte, de vida, parará, parará, parará. Quando eu entrei, ele pediu desculpa. Desculpa por quê? Porque para ele, entenda, aquele não era um espaço para falar sobre ele. Como ele não sabia que eu estava na sala, ele achou que estava incorrendo, e isso é muito sutil, em um erro dentro de uma moral, porque empresa não era para eu estar falando. Eu digo, desculpa por quê, cara? Tua mãe. Uhum. E aí, parar um tempo para fazer aquela escuta, para entender, cara, terminar a reunião, se você quiser bater um papo, estamos aqui. Uhum. São lugares de sensibilidade que são necessários serem construídos, sem perder a consciência da entrega. Mas aí eu trago o outro lado, da corresponsabilidade, né? De que as pessoas entendem, e é bacana, porque quando as pessoas entendem que elas são úteis e necessárias, o melhor delas aparece. Mas é um espaço desafiador, porque, mais uma vez, esse lugar não nasce pronto. Por quê? Porque as tensões internas, todo o nosso modelo mental do passado, ele continua aqui. Eu não mudo cultura. A pandemia traz à tona o paradoxo. Aí, está posto. Alguns, por incrível que pareça, os negacionistas continuam negando. Então, se negam a doença. Você imagina, né?
os elementos que emergem a partir da doença do ponto de vista social, dos negócios. Então, assim, e nós vamos fazer com isso? Como sujeito individual, como empresa, beleza? E aí as empresas têm grande oportunidade. A gente vê coisas muito bacanas de empresas se reinventando, do ponto de vista do negócio mesmo. Eu vi o caso da ReHap, é fantástico. ReHap em 3 dias, né? Em 3 dias, né? A partir da pandemia, transformou toda a sua unidade em centro de distribuição e transformou todos os vendedores presenciais em vendedores digitais. Sim. Quer dizer, no modelo antigo era impossível, porque as pessoas não iam, porque o cara tem que treinar, em 3 dias, eu não tenho tempo mais para isso. Gente, cada um vai lá, pesquisa, se tiver dúvida e tal. Em 3 dias, remodelaram todo o negócio, todas as lojas viram centro de distribuição. A Marisa, eu vi hoje, né? Hoje, né? Está transformando todo e qualquer cidadão que quer renda complementar em vendedor dela. Então, assim, os modelos de negócio se reinventam, mas as pessoas precisam ser capazes de sustentar esse novo ethos, essa nova cultura, né? Que está pulsando. Sob pena de, mais uma vez, não sairemos os mesmos. A única certeza que eu tenho. Agora, pior ou melhores são escolhas. Luciano, tu falaste também, lá para o começo da conversa, sobre a questão do encontro presencial, que nesse momento a gente não está tendo a oportunidade, né, do encontro presencial, a não ser diante de muitos cuidados, equipamentos de proteção individual, enfim. A gente tem essa questão. E esse pós-pandemia, a gente tem digamos assim, pode ter uma intensificação da vida digital, porque eu vi uma entrevista de um psicanalista na BBC Brasil, no site da BBC Brasil, recentemente. Eu não vou lembrar o nome todo dele, mas o sobrenome é Dunker. É um paulista, que o sobrenome dele é Dunker. Que ele falava que a pandemia, isso logo no começo, mostrava o quão que a gente estava ligado à vida digital, mas o quão fazia falta também a vida corporal, né? E como a gente perdeu, de uma certa forma, principalmente na vida dos grandes centros urbanos, o equilíbrio entre uma coisa e outra. Como é que você vê isso hoje, com o que estamos vivendo? Assim, de fato, essa vida digital ela ainda vai ser a nossa, como é que se diz, nós vamos passar por uma experiência intensa ainda nesse sentido, da tecnologia cada vez mais mediando as nossas relações. Como é que você está vendo isso? Cara, eu ousaria dizer o seguinte, nós estamos vivendo só o começo dessa curva. Isso é só o começo. Para mim, esse é um dos movimentos sem volta. Uhum. E aí eu estou falando do ponto de vista da funcionalidade, né? E acho que alguns segmentos serão muito mais afetados do que o outro. Por exemplo, eu sou educador, né? Alguns absurdos que vieram à tona. Cara, não sei se você já morou em São Paulo, mas já, né, a gente vai a São Paulo a negócio e tudo. E assim, falando de São Paulo, mas Fortaleza também tem os seus cálculos. Não faz sentido você demorar mais tempo deslocando no carro do que ir para uma reunião. Eu fazia terapia inicialmente, né? Eu fazia terapia um tempo atrás, uma vez por semana. E é engraçado como esses hábitos vão mudando. Eu como paciente, né? Depois, eu perco mais tempo no trânsito do que na terapia. Não, vamos fazer quinzenal. Depois dá para fazer uma vez por mês. Não, porque não dá mais, não dá. Eu vou me deslocar para chegar lá, ficar 50 minutos e voltar. Não faz sentido. O tempo de deslocamento, né? Então, assim, são absurdos, mas, ao mesmo tempo, o benefício que isso gera para a sociedade, essa transformação. Por quê? Tu imagina o que seria o alívio no nosso trânsito, né? Então, existe a educação. A educação dentro do modelo como ela está posta, de alunos em sala de aula, só vendo conhecimento de uma única fonte que está ali presencialmente, como ele sendo detentor do saber, transmitir, não faz sentido. Mas não faz sentido mesmo. Se a gente vai se a gente vai conseguir transformar isso no curto ou médio prazo, alguns vão e não vão voltar.
e eu diria, e vão fazer disso um atributo de apropriação de valor muito grande. Mas isso não substitui o presencial. O que a gente vai viver, na realidade, é o equilíbrio, que é o que rege a vida, o que deveria reger a vida. Aquilo que precisa ser presencial, nós vamos ter a possibilidade de viver presencialmente. Sim. Nós teremos até por necessidade de socialização, de afeto. Os restaurantes vão continuar existindo, porque o calor humano daquela conversa é único, de você estar ali. Né? Culturas do happy hour, cultura, né, do bate-papo ali, isso não vai desaparecer. Na verdade, eu acho que tem alguns movimentos aí que a gente tem que ter cuidado. Né? Como, se a gente olhar o modelo pendular, né? Quer dizer, quando você tem um movimento no campo do pêndulo muito forte, quando esse movimento é liberado, esse pêndulo é liberado, a tendência é que você vem com... Porque existe uma repressão, né? Você vem com uma força contrária muito grande. A gente vai ter muito cuidado quando liberar essa pandemia, é de todo mundo querer sair, querendo fazer festa, se encontrar, porque pelo teu sorriso você já mostrou isso, né? Eu tenho uma casinha de praia no Paracuru, que é um condomínio da família, eu estou doido para ir lá, eu já convidei, eu já tenho uma agenda fechada aí para 2 anos, para todo mundo que eu falo, cara, nós vamos no Paracuru, vamos, porque a vontade de se encontrar é muito grande. Então, esse movimento ele sempre vai existir. Agora, aquilo que é vital, eu vou continuar conectando. Mas o ganho, o mundo digital não tem volta. E essa é a questão. A gente demoniza muito a tecnologia. Mas o problema não é a tecnologia. A tecnologia é só o meio. Eu ouvindo de um sociólogo, uma reflexão muito interessante, né? Gente, a rede social é a pracinha do interior. As pessoas são as mesmas. As pessoas vão lá na pracinha, vestem a sua melhor roupa e vão falar, fofocar da vida dos outros. É a mesma pracinha do interior, só que é um interior agora vasto. Né? Então, a rede social, a tecnologia, ela exacerba a nossa natureza. O melhor e o pior. Mais uma vez, nossa escolha. O que nós vamos fazer com ela e como? Como ferramenta, para mim, não tem volta. Não tem volta. Isso aqui não tem preço. Eu estou aqui conversando contigo, conectado com, né, sei lá, dezenas, centenas, sei lá quantas pessoas estão nos conectando, estão vendo aqui. Então, isso é um ganho absurdo do ponto de vista não só da economia, mas da construção de uma sociedade sustentável. Naquele modelo de logística de atuação, era impossível. Porque quando você muda o paradigma, a gente pensa em deslocamento da pessoa. Eu estou me deslocando agora, enquanto ideia. Sim. Existe deslocamento de ideias. E eu estou interagindo. E cada vez mais esses modelos vão se aperfeiçoar. Então, assim, para mim, quem é avesso à tecnologia, quem é, assim, não tem por que lutar contra. Eu digo sempre, né? A gente fala do meio ambiente. O homem é um ente do meio. E a tecnologia, como um elemento produzido pelo homem, é parte da nossa natureza. Mas como tudo na natureza, tudo. É bacana esse olhar. No século XIX, o grande problema ecológico de Londres, na Inglaterra, eu não vou nem falar o problema, vou falar a solução. A solução para o problema ecológico na Inglaterra, em Londres, no século XIX, eram os carros, os automóveis. Porque o problema de ecologia, o excesso na época era esterco de cavalo nas ruas. Então, as doenças, as pragas. Então, perceba a loucura, né? O automóvel era a fonte, aquele momento, de transformação ecológica. Porque o problema é o excesso, é como, efetivamente, eu me utilizo. Então, assim, a tecnologia não é nem boa, nem ruim. Ela é uma potência que vai possibilitar nós acessarmos, né, de outra forma esse modelo de construção social. Agora, se eu não mudo em essência a natureza humana, e aí entra mais uma vez, a partir desse ethos, dessa consciência do nosso papel como empresa, como gestor, como indivíduo, como empreendedor, se eu não me vejo como um agente de transformação a partir daquilo que eu faço, eu posso, né, como a gente falou lá no início, na própria pandemia, que para mim deveria ser crime hediondo, as pessoas se utilizando, né, para superfaturar respiradores. Quer dizer, monstros e demônios na mesma proporção, na mesma realidade. E, Luciano, então,
Você diria que com a pandemia a gente está tendo uma oportunidade de perceber a tecnologia como solução ambiental? Nesse Sim, momento, ela está mais clara como solução ambiental, porque a gente vê muitas matérias, por exemplo, falando de como a natureza está respirando, como a poluição nas grandes cidades diminuiu, o céu está diferente. Muita gente tem, você acompanha nas redes sociais, as pessoas fazendo imagens do pôr do sol, do céu mesmo, modificado em cada cidade, aqui em Fortaleza mesmo. As pessoas vendo que a natureza está aparecendo mais, né, com essa pausa, né, na produtividade. Então, o digital ele está mais visível como solução ambiental, então eu diria. Você sem diria dúvida. isso também? Você imagine se a gente consegue minimizar aí em torno de 20, 30% de nossos deslocamentos. Tem Sim. noção do que é isso para uma sociedade, para uma cidade? É melhor, quase, nós estamos falando do que São Paulo faz por determinação no modelo de rodízio de carro, que é Uhum. uma vez por semana. Você está falando mais ou menos isso. Sem Sim. nenhuma imposição, sem nenhum dever, sem nenhuma obra. Eu acho que esse é o desafio, porque esse é um dos valores das organizações, né? Se fala muito na lógica das organizações exponenciais dentro da capacidade de produção escalável. Isso vai continuar sendo o valor. Preciso produzir produtos que sejam escaláveis, mas mais do que produtos escaláveis, eu preciso ser capaz de ter aprendizados escaláveis. Sim. Porque o produto hoje existe, amanhã não existe mais. A necessidade, a sociedade se reinventa e se reconstrói a partir de, né? Esse é o mundo gasoso. Uhum. Isso é paradoxal, porque é muito difícil para as empresas constituídas a partir de arcabouços de sucesso do passado viver esses momentos se o segmento dela está... ela não consegue enxergar nada além daquilo. Eu diria, Sim. esse momento, ele é extremamente benéfico para se questionar verdades que estão estabelecidas desde Sim. sempre. Por quê? Porque no sucesso, enquanto eu estou produzindo e faturando, é difícil questionar, você não vai parar. E o Uhum. pior, às vezes eu já estou na crise econômica, mas mesmo assim eu não paro, porque eu acho que a solução é produzir mais, gerar mais prejuízo, e eu não paro, porque o impulso é pelo fazer. Uhum. Agora não, nós somos obrigados, muitos de nós, né, a parar. Agora, alguns estão fazendo desse parar um ócio criativo que questiona o status quo, inclusive que se conecta com benefícios. Que Uhum. benefício eu posso gerar para a sociedade? Não só do ponto de vista da caridade. Nada contra a caridade, mas é mais do que isso. Não preciso sair fazendo caridade necessariamente se aquilo que eu faço cumpre uma função social transformadora. Uhum. E Certo. as empresas podem, eu diria, devem ser fontes de transformação, de dentro para fora. Mas Certo. isso precisa ser... Ô, Luciano? Estou te ouvindo. Deu uma... Pronto, tem uma pausazinha aqui. Para a gente ir finalizando, que nós temos 4 minutos para finalizar a live, mas eu acho que, Ah, né, como no Instagram, que a gente é você vê derrubado, como né? o tempo é A relativo. gente pode ter alguma prorrogaçãozinha aí, pelo menos de uns 2, 3 minutos, além das 5. Mas queria te fazer uma pergunta para a gente finalizar, amigo. Qual seria, assim, pegando da tua experiência de consultor de empresas, qual seria aquele ponto de resistência do mundo dos negócios que os empresários, os envolvidos aí nas decisões do mundo corporativo vão precisar aprender diferente com tudo isso que a gente está vivendo? O que o teu modo de ver vai ser preciso aprender a operar de uma maneira diferente e que seria aquele ponto de resistência dos empresários, das pessoas que tomam decisões no mundo dos negócios? Primeiro, eu diria que é muito mais, né? É um desaprender, não só porque cada negócio ele tem uma natureza muito particular. Isso que eu disse, tem negócios que vão prosperar a partir desse olhar. Sim. Mas, assim, eu diria que é muito mais um aspecto da perspectiva enquanto um empreendedor, né? É desapegar do meu sucesso. Por que é tão... E a gente vê isso nesse cenário startup? E isso agora se faz muito presente, né? Porque modelos de negócios assim seculares, eles se veem questionados como produção de valor por empresas,
né? Bebês, recém-nascidas. E, assim, essa mudança enquanto cabeça é muito difícil, porque eu tenho muito mais a perder com a mudança do que a ganhar. Quando eu olho do ponto de vista e isso é biológico, mais uma vez, um jovem, um adolescente, por natureza, ele é muito mais irresponsável na vida. A gente vai ficando medroso quando vai envelhecendo. Eu digo assim, antigamente eu fazia isso, fazia que agora não faço mais não. Porque você olha para trás e diz, opa, eu tenho um filho, Você vai olhando as responsabilidades. E eu diria que, assim, é um princípio biológico mesmo. Então, essa capacidade de abrir mão, de poder perder, e é por isso que eu acho, né, que a gente volta, fecha a nossa conversa com o início. Um dos livros que eu li assim, recentemente, que mais influenciou o meu pensamento como transformação, chama-se Antifrágil, de Nassim Taleb. Ele tem, acho que é porque ele veio à leitura exatamente nesse momento de pandemia. Então, assim, e o conceito do antifrágil é que é aquilo que se fortalece com o caos. Assim, toda lógica, todo negócio que ele é constituído a partir de um valor estabelecido dentro de um elemento hermético, né, das condições normais de funcionamento, ele não é sustentável no tempo, porque cada vez mais nós teremos, né, eventos dessa natureza, não do ponto de vista só da pandemia, mas nesse mundo VUCA totalmente instável, cada vez mais nós seremos convidados a sermos algo diferente daquilo que somos. Então, essa capacidade mas não é a flexibilidade só no fazer, porque a maior dificuldade do fazer é o apego mental, é o apego ao meu sucesso, é apego ao meu modelo, à minha construção, sim, aquilo que eu já tenho. Então, as empresas, né, tem alguns modelos de negócio que olham, né, dentro da pivotagem, que chamam muitas vezes também de transformações pelas bordas. A inovação, ela não pode ser mais só um discurso e nem só inovação de produto ou de processo. Eu preciso inovar e ter coragem de inovar o modelo do negócio. Sim. Só que esse é o desafio. O meu negócio continua sendo a minha fonte de renda. Então, por isso que ele chama de, né, transformação pelas bordas. Então, eu vou escolher, dentro desse negócio, né, algo mais lateral, que eu tenha coragem e que eu possa transformar, não só para aumentar a minha receita de curto prazo, mas que seja capaz, inclusive, de questionar o meu negócio principal. Porque se eu não fizer isso, alguém lá fora vai fazer. Sim. Então, desprender-se desse ego, dessa verdade, do sucesso. Eu tenho um grande amigo industrial que diz, Luciano, o maior problema do sucesso é o sucesso. Porque toda vez que eu tento pensar fora, eu olho para trás. Eu não consigo me desvencilhar desse passado. Então, por isso que eu digo, esse momento ele é ímpar, ímpar, para quem quiser viver. Você pode viver como depressão, como dor, como angústia. Você pode vivê-lo assim como energia. Eu estava brincando com a minha filha, rapaz, eu estou igual uma criança nova, eu estou me descobrindo de dentro para fora. É incrível como esse movimento ele nos convida a olhar como modelo de produção, de vida, de tudo nesse momento é questionável. Tudo do ponto de vista da funcionalidade, do ponto de vista do ethos, aquilo, isso precisa ser fortalecido. Então, eu diria que são essas pontas que se sustentam, né? Teu negócio, comunicação. Não dá mais para pensar a comunicação que não seja digital, que não seja processo de digitalização, de interação. Não dá mais a pensar nos modelos tradicionais, formais, apenas. Não dá. A interatividade, quer dizer, e a gente sabe, você convive com isso, deve conviver, quantas pessoas são resistentes, porque a gente tende a achar que não, mas não dá mais. E na lógica empresarial é a mesma, não, mas cadê a distribuição? As pessoas sempre vão precisar consumir, e ele tende a reproduzir a lógica do passado e do futuro. Não dá mais para trabalhar com modelo de previsão, de projeção de passado para a construção do futuro. Preciso olhar para o presente e, no presente, aprender a me posicionar de maneira mais assertiva naquilo que é efetivamente a geração de valor. Eu acho que esse talvez é o grande aprendizado que nós temos que fazer enquanto pais, enquanto sociedade, né? Enquanto se reinventar mesmo a partir desses elementos, desses atributos da vida corporativa, mas também, para mim, cada vez menos
a gente vai conseguir separar esses mundos. Sim. Luciano, pois queria agradecer aí pela tua participação, pela tua fala. Gostei muito aí da nosso papo, da nossa reflexão, porque não só a gente fica detido no mundo dos negócios, né? É a partir do mundo dos negócios pensando na vida, né? Acho que esse papo foi bem esclarecedor nesse sentido. Então, Quero ver você se reinventar aí. Pois, amigo, obrigado pela tua participação e agradecer para a audiência aí nas redes sociais, do Instagram, do agradeço Facebook, pelo convite, meu amigo. Que acompanhou a gente. E é isso. Valeu, pessoal. Todo mundo que participou aí, obrigado. Show de bola. Tchau, tchau. Até mais.